Sábado, 4 de junho de 2022. Eu sou o Nelson, falando da Zona Leste de São Paulo. Antes de iniciarmos a leitura do livro de Allan Kardec, O que é o Espiritismo, eu quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade de estarmos juntos, do privilégio da vida, do privilégio da saúde e de poder também transmitir os doces pensamentos. Quero igualmente agradecer a presença amiga do Divino Mestre Jesus e agradecer aos amigos espirituais que colaboram no nosso dia a dia, ofertando-nos as melhores pessoas, os melhores amigos, os melhores opositores e os melhores caminhos, onde eu possa, junto, compartilhar com todos tudo aquilo que tenho aprendido com eles também. O que é o Espiritismo? Pequena conferência espírita, onde Allan Kardec recebe a visita de um visitante e esse visitante tem algumas opiniões contrárias quanto ao Espiritismo. Ora, eu digo que há mais dificuldade em conceber a nossa razão, seres de tal tenuidade, providos de todos os nossos órgãos e funcionando como nós, do que admitir aqueles a quem damos o nome de espíritos. Visitante, sem dúvida, mas por ser uma coisa possível, não devemos concluir que exista. Allan Kardec, é exato, mas não podeis deixar de convir que desde que uma coisa não é impossível, já ela avançou, porque a razão não a repele. Resta, pois, averiguá-la pela observação dos fatos. Ora, esta observação não é nova. Tanto a história sagrada quanto a profana provam a antiguidade e a universalidade desta crença, que se perpetuou através de todas as vicissitudes, porque tem passado o mundo e se mostra entre os mais selvagens povos, no estado de ideias inatas e intuitivas e tão gravadas no pensamento como a do ente supremo e a da existência futura. O Espiritismo, pois, não é uma criação moderna. Tudo prova que os antigos o conheciam tão bem, ou talvez melhor que nós. Somente ele não era ensinado, senão com precauções misteriosas que o tornavam inacessível ao vulgo, abandonado de propósito no lamaçal da superstição. Quanto aos fatos, eles são de duas naturezas, uns espontâneos e outros provocados. Entre os primeiros estão as visões e as aparições, tão frequentes. Os ruídos, barulhos e movimentação de objetos, sem causa material, e grande número de efeitos insólitos que olhávamos como sobrenaturais, e hoje nos parece simples, porque não admitimos o sobrenatural, visto como tudo se submete às leis imutáveis da natureza. Os fatos provocados são os obtidos por intermédio de médiuns.
falsas explicações dos fenômenos: alucinação, fluido magnético, reflexo do pensamento, superexcitação cerebral, estado sonambúlico dos médicos. Visitante. É contra os fenômenos provocados que principalmente a crítica se levanta. Ponhamos de lado toda suposição de charlatanismo e admitamos a mais completa boa-fé. Não será possível que os médiuns sejam vítima de uma alucinação? Allan Kardec. Ignoro que já se tenha claramente explicado o mecanismo da alucinação. Da forma como querem defini-la, ela não deixa de ser um efeito singularíssimo e digno de estudo. É pena, porém, que aqueles que, por meio dela, pretendem dar conta dos fenômenos espíritas, não possam antes apresentar a explicação deles. Há, além disso, fatos que escapam a essa hipótese. Quanto a mesa ou outro objeto se move, se ergue ou bate, quando a dita mesa à vontade passeia por uma câmara, sem que pessoa alguma lhe toque, quando ela se destaca do solo e se suspende no espaço, sem ponto de apoio, enfim, quando ao cair se despedaça, tudo isso não pode ser o efeito de uma alucinação. Suponho que o médium, por um produto de sua imaginação, creia ver o que não existe. Será admissível que todos os presentes sejam ao mesmo tempo vítima de uma vertigem? E quando o mesmo fato se reproduz por toda parte, em todos os países? A ser assim, essa alucinação seria prodígio maior do que o próprio fato. Visitante. Admitindo a realidade do fenômeno das mesas que giram e falam, não será mais racional atribuí-lo à ação de um fluido qualquer, do magnético, por exemplo? Allan Kardec. Tal foi o primeiro pensamento que tive, como tantos outros, se tudo se limitasse a esses efeitos materiais. Não há dúvida de que poderiam ser assim explicados, porém, quando esses movimentos e golpes nos deram prova de inteligência, quando se reconheceu que respondiam ao pensamento com inteira liberdade, foi-se levado a tirar a seguinte conclusão. Aspas. Se todo efeito tem uma causa, o efeito inteligente tem uma causa inteligente. Fecha aspas. Poderão tais fenômenos ser produzidos por um fluido sem se admitir que esse fluido seja dotado de inteligência? Quando vedes os aparelhos do telégrafo fazerem sinais transmitindo o pensamento, bem compreendeis que esse aparelho de ferro ou de madeira não são inteligentes, mas que é uma inteligência que os faz mover. Dá-se o mesmo com as mesas que nos referimos. Dão-se ou não efeitos inteligentes? Esta é a questão. Ora, os que contestam são pessoas que nada viram ainda e se apressam a concluir, segundo suas ideias particulares e baseadas, quando muito, em observação superficial. Visitante. Pode-se responder que se há um efeito inteligente, esse pode ser um reflexo da inteligência, seja do médium, seja de quem interroga, ou mesmo dos assistentes, porque dizem a resposta recebida estava sempre no pensamento de alguém. Allan Kardec. É ainda um erro, filho, da falta de observação. Se os que assim pensam, se tivesse dado ao trabalho de estudar o fenômeno, em todas as suas fases, não deixariam de reconhecer a cada passo,
a independência absoluta da inteligência que se manifesta. Como conciliar essa tese com as respostas obtidas, tão fora do alcance intelectual e da instrução do médium? Respostas que vão de encontro às suas ideias, desejos e opiniões, ou que destroem completamente as previsões dos assistentes? Quando os médiuns escrevem em uma língua que não conhecem, ou escrevem na sua própria, quando não sabem ler nem escrever? À primeira vista, essa opinião nada tem de irracional. Convenho, mas é desmentida por um conjunto de fatos tão concludentes que diante dele é impossível duvidar. Além disso, mesmo admitindo essa teoria, o fenômeno, longe de ser simplificado, seria muito mais prodigioso. Por quê? O pensamento poderá refletir-se sobre uma superfície como a luz, o som, o calórico? Em verdade, havia nisso um motivo para a ciência exercer a sua sagacidade. E depois, ainda o maravilhoso seria maior, porque achando-se presente 20 pessoas, será o pensamento desta ou daquela que é refletido, ou o desta ou daquela outra? Tal sistema é insustentável. É realmente curioso ver seus contraditores empenharem-se na busca de causas 100 vezes mais extraordinárias e incompreensíveis do que aquela que se propalamos. Visitante. Não será admissível, segundo querem alguns, que o médium se ache em estado de crise e goze certa lucidez que lhe dá a percepção sonambúlica, espécie de dupla vista, que, aliás, nos podem explicar a extensão momentânea de suas faculdades intelectuais? Porque dizem, as comunicações obtidas pelo médium não vão além do alcance das que nos dão os sonâmbulos? Vamos com essa pergunta, encerrando a mensagem de hoje. Deixaremos a resposta para uma próxima oportunidade. Quero agradecer a sua paciência, a sua visualização e seus comentários. Seus comentários são muito importantes, muito bem-vindos, pois através deles reduzimos ou acrescentamos algo mais com o objetivo de melhorarmos esse nosso pequeno trabalho. Muito obrigado, amados amigos, e que Deus, com sua infinita bondade, nos mantenha na sua paz. Até lá.